Meu amigo, minha amiga, eu vou falar de Deus agora. Não diga não é uma pregação, calma. Eu respeito a religião, né? Também tenho minha fé. Eu vou falar do Conselho Monetário Nacional. Sabe por que eu falo Deus? Para você guardar ele. Então você vai escrever no teu caderno. Conselho Monetário Nacional. Escreve aí. Conselho Monetário Nacional. E você vai colocar questão de prova, anota aí. Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. É o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. É o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, porque ele é um órgão normativo. O que é um órgão normativo, Marco Antônio? Um órgão normativo é um órgão que elabora normas. É um órgão que elabora normas que os outros têm que seguir. E as normas que o Sistema Financeiro Nacional estabelece, tem que ser seguidas por todas as entidades do Sistema Financeiro Nacional. Ah, peraí, professor. Então, se todas as entidades do Sistema Financeiro Nacional têm que seguir as normas do Conselho Monetário Nacional, realmente ele é importante. Ele não é importante, não. Ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Porque é ele, por exemplo, que vai estar as normas estruturando toda a política monetária. Lembra os mercados, os quatro que eu falei? Olha, mercado monetário. Agora você vai entender mercado monetário, mercado de crédito, mercado cambial, mercado de capitais. Então, ele que edita as normas que estruturam o mercado monetário, ele que edita as normas que estruturam a política de crédito, ele que edita as normas que estabelece a política de câmbio, ele que edita as normas principais para o mercado de capitais. Depois vem a CVM lá editando também outras normas subordinadas a ele, vamos dizer assim, normas que estão não é subordinadas, uma hierarquia abaixo da dele, não é para regular o mercado de capitais. Então ele é o órgão máximo, né? Tá ok? E eu falo o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele foi criado pela 4595 em 31 de dezembro de 1964. E ele foi criado como o órgão regulador máximo, mais importante. O Banco Central tem que acatar as orientações do Conselho Monetário Nacional. Agora, primeira coisa que eu quero que você guarda sobre o Conselho Monetário Nacional. Bom, isso aí você já sabe, olha, tá aí só para você memorizar bem, Conselho Monetário, que foi instituído pela Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964, é o órgão responsável por expedir as diretrizes gerais, aquelas linhas gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Agora veja o seguinte, é um conselho. O que é um conselho? Não. Conselho órgão. Não é o conselho que você dá para amigo, para amiga. Não, o conselho órgão é um órgão colegiado. O colégio, o que é que eu tenho no colégio? Muita gente, não é isso? Tem uma reunião de gente. Ele é um órgão colegiado porque ele é formado por várias pessoas, não muitas, não é? Ele é formado por várias pessoas que sentam, conversam, debatem, votam, e do voto delas, do voto vencedor, é que saem as normas do Conselho Monetário. Essas normas são chamadas de resoluções. Lá no direito administrativo, o pessoal chama de atos administrativos normativos, quer dizer, são atos da administração pública, são normas que obrigam os demais a obedecê-las. Tem que ser seguidas, senão pode tomar sanções. E eu falo, o Conselho Monetário, ele é composto por uma trindade de divindades. Lembra, não é, dos três da trindade? Então pensa na trindade, ele tem uma trindade de divindades, não é que são o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Então olha aí para você poder memorizar. Não é uma trindade. Questão de concurso público, né? O Conselho Monetário Nacional é composto por ministro da Fazenda, atualmente é o senhor Guido Mantega, que é o presidente, não é? Pelas normas do Conselho Monetário, ele é o presidente, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Professor, por que o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional? Meu amigo, né, vou te contar então por quê, tá? O Ministério da Fazenda se chamava antigamente, né, de Ministério da Fazenda e Economia do Brasil. Sabe por quê? Porque a economia do Brasil
passa nas mãos do Ministério da Fazenda. Quer ver? Eu vou te dar uma ideia do poder do Ministério da Fazenda. Por que é o ministro da Fazenda que é o presidente? Eu falo, o Ministério da Fazenda é o ministério mais importante em termos econômicos de todo o país. Não é? Os ministros da Fazenda eles são conhecidos no Brasil e no exterior. Todo mundo. Não tem presidente que abre mão de escolher um homem ou uma mulher de sua extrema confiança para o Ministério da Fazenda no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Olha só para você ter uma ideia. O Ministério da Fazenda brasileiro tem subordinado a ele. Subordinados são órgãos, né? O Ministério da Fazenda é um órgão, subordinado à presidência e tem subordinado a ele quem? Conselho Monetário Nacional, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, não decora nem anota. O Conselho da Fazenda, o Conselho Fazendário, o CONFAS, Secretaria da Receita Federal, aquela do leão, né, que leva o nosso imposto, Secretaria do Tesouro Nacional, Escola Superior da Administração Fazendária, o famoso Conselho de Controle da Atividade Financeira, que eu vou falar que cai na tua prova, o COAF, não é? Só para ficar nesses aí. Agora, vinculados juridicamente, ligados, amarrados ao Ministério da Fazenda. Quem? O Banco Central está vinculado ao Ministério da Fazenda, a SUSEP está vinculada ao Ministério da Fazenda, a Comissão de Valores Mobiliários está vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil está vinculado ao Ministério da Fazenda, questão de concurso público, a Caixa Econômica Federal está vinculada ao Ministério da Fazenda, né? O IRB Resseguros do Brasil está vinculado ao Ministério da Fazenda. Uma empresa pública chamada Casa da Moeda está vinculada ao Ministério da Fazenda. E até uma empresa pública de TI chamada Serpro também está vinculada ao Ministério da Fazenda. Deu para perceber a importância do Ministério da Fazenda? Então eu posso falar para você que o ministro da Fazenda é uma figura, não é, apesar do Guido Mantega ter aquela carinha de manteiga ou manteiga, não é? É uma figura poderosíssima, poderosíssima. Então é lógico que ele tem que estar lá no Conselho Monetário como que o seu presidente. E aí tem uma outra figura muito poderosa ali, mas menos poderosa que o ministro da Fazenda, que é o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Sabe por quê? Porque é no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que é elaborado num órgão subordinado chamado Secretaria do Orçamento Federal, o Orçamento da União. O Orçamento da União é o planejamento de gastos. Sabe quanto foi o orçamento do ano 2013? Não anota não, só presta atenção. 1 trilhão e 500 bilhões de reais. 1 trilhão e 500 bilhões de reais. É mais do que eu ganho para dar essa aula, rapaz. 1 trilhão e 500 bilhões de reais é muito dinheiro. Então tá entendendo por quê? Porque tem um impacto brutal na economia, na inflação, no crescimento econômico. Então é por isso que o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão está lá. E a terceira figura que está de proa, não é dentro do Conselho Monetário Nacional, é o presidente do Banco Central, o presidente do Bacen, atualmente o senhor Alexandre Tombini, não é? Presidente do Banco Central. Sabe por que o presidente do Banco Central? Você viu que tem várias autarquias, tem a SUSEP, tem a Previc, tem a CVM, eu vou falar de cada uma delas, e tem o Bacen, eu vou especificar as competências todas do Bacen, porque não vai cair na tua prova, vai chover na tua prova. Porque o Banco Central, de todas as autarquias, olha que a União tem autarquia, hein? Tem muita autarquia. É a mais poderosa das autarquias da República. Quer saber o tamanho do poder do Banco Central? Eu vou te dar uma dimensão. É a única autarquia que pode promover a liquidação extrajudicial de uma entidade nesse país. Não entendeu? Tá bom. Eu vou lhe explicar de uma forma mais simples também. Sem prolixidez, né? Olha só. O Banco Central, ele pode olhar para um banco. Você não está com capacidade de solvência. Eu já lhe emprestei dinheiro e você não consegue botar suas contas em dia. Chega de conversa fiada. Fecha as portas. O Banco Central, ele entra, fecha as portas do banco, liquida a instituição, acaba com a personagem jurídica, arranca a placa da frente e fecha o banco. Você não acha meio agressivo? Eu acho, né? Foi uma interpretação meio dura, né? Mas para você ter uma ideia do tamanho do Banco Central, o Banco Central ele tem o poder para fechar uma instituição financeira, né? Fez isso, Sansil Seguros, né? Trabalhava com seguros, o Banco Central chegou lá, mandou baixar as portas, fecha, não é? Vamos transformar tudo em massa falida e vamos pagar a fila de credores, meu amigo. Acabou, tá fora. Game over para você, tá certo? Então é uma autarquia extremamente poderosa. Depois eu vou falar das competências. Você fala, nossa, mas o Banco Central tem todo esse poder. É um superpoder, não é? Olha, eu acho, uma opinião minha,
que presidente do Banco Central, não é? Apesar dele não ser presidente da República, tem mais poder do que presidente da República. Você já percebeu? Não é? Você ouve na mídia toda hora o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Federal Reserve. Não é? Você ouve falar, não é, o dirigente da União Europeia, não é o ministro da União Europeia, e você ouve falar o presidente do Banco Central da Europa. Eles são conhecidos no mundo inteiro. Alan Greenspan era conhecidíssimo, Ben Bernanke conhecidíssimo, não é? Mudou agora recentemente também. Então, já me fugiu agora o nome da senhora, mas enfim, são figuras de proa, não é? Nós conhecemos os presidentes do Banco Central às vezes mais do que os ministros. Gustavo Franco, não é? Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central brasileiro, poderosíssimo, humilhou os deputados na Câmara dos Municípios, chamou todo mundo de burro, com muita elegância, é um homem fino, viu? Gente que trabalha em Banco Central é gente de outro naipe, né? Mas olha, é gente poderosa. Então, por isso, meu amigo, essas figuras todas estão lá presentes no Conselho Monetário Nacional, olha aí. Então, guarda, e eu recomendo até que você guarde o nome, o Guido Mantega, ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro da Fazenda, que é atual presidente do Conselho Monetário Nacional, o senhor Alexandre Tombini, que é o presidente do Banco Central, servidor estatutário de carreira, foi indicado pelo Henrique Meirelles e a presidente Dilma concordou e colocou ele como presidente, ela que nomeia, com aprovação do Senado Federal, não é? E a senhora Miriam Belchior, que é a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, senhora poderosíssima, não é? Muito poderosa, pessoa de confiança da presidente Dilma, né? E repare que nem um presidente da República, eles dão ministério para o partido aliado, a partido amigo, secretaria, mas Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Presidência do Banco Central, os presidentes colocam sempre gente da sua mais estrita confiança. Por quê? Porque são eles que são a espinha dorsal da economia do país. Tudo passa por eles, tudo bem, entendeu? Agora, quais são as competências do Conselho Monetário Nacional? Né? Conselho Monetário Nacional, gente, ele que vai zelar pela liquidez das entidades do sistema financeiro nacional. Ele que vai zelar pela, não é? Ele que vai zelar pela liquidez das entidades do sistema financeiro nacional. Só que você vai tomar um cuidado com esta palavra zelar. Olha aí, guarda isso no seu coração porque cai muito na prova. Né? É o Conselho Monetário Nacional que vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Não estou entendendo, professor, o que é solvência? Solvência, solver, absorver, é a capacidade da instituição financeira de solver as suas dívidas, de pagar as suas dívidas. Quando uma pessoa tem muito dinheiro, ela tem condição de pagar suas dívidas. Agora, quando esta pessoa não tem condições de pagar suas dívidas, você fala que ela está inadimplente, não é isso? Já ouviu essa expressão? Ah, fulano não pode pagar o que deve, ele está inadimplente ou insolvente. No caso das instituições financeiras, usa-se mais o termo insolvente. A instituição financeira que não tem capacidade de pagar, ela está insolvente. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele zela, anota aí no teu caderno, ele zela pela liquidez. O que é liquidez, professor? Liquidez é capacidade de pagamento, é ter recursos líquidos, é ter dinheiro na mão. Não é isso, é liquidez. Às vezes você tem muito patrimônio, mas não tem dinheiro. Você está sem liquidez. Mas às vezes você nem tem muito patrimônio, mas está cheio de dinheiro no bolso. Você tem muita liquidez. Então, o Conselho Monetário, ele zela pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. Mas você vai grifar essa palavra zelar e vai tomar um cuidado. Porque, geralmente, a palavra zelar está muito associada à fiscalização. E o Conselho Monetário, ele não fiscaliza. Ele não fiscaliza, ele só normatiza. O Banco Central fiscaliza para ele. O Conselho Monetário é um órgão normatizador, ele estabelece normas. Ô professor, então se ele estabelece normas, como é que ele pode zelar? Ah, esse é aquele zelo do pai. Não é que o filho vai para o exterior, vai viajar para longe, não é, vai lá para o Nordeste passear, vai para o sul do Brasil, o pai mora lá na Bahia, o filho vai visitar o Rio Grande do Sul, vai visitar Gramado, e o pai, não é, dá algumas orientações para o filho, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. O pai não está lá para ficar fiscalizando o que o filho está fazendo, né? Se está bebendo, aprontando, não é isso? Se está, não é, enfim, dando de oito. Mas ele, por meio das suas orientações, preparou o filho para que o filho tivesse uma viagem segura, aproveitasse da viagem e voltasse em segurança. É dessa forma que é zelar, é cuidar. Cuidar por meio de normas. Então, por exemplo, é o Conselho Monetário Nacional que vai estruturar, não é,
as características jurídicas principais de qualquer instituição financeira. Por exemplo, você vai lembrar que eu falei lá atrás dos bancos múltiplos, eu falei dos bancos comerciais, eu falei de banco de investimento. Quem que deu esses nomes? Conselho Monetário Nacional. Eu falei também que a Caixa Econômica Federal, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, não é? E eu falei em outra aula, eu falei, olha, é uma sociedade anônima, isso é o direito empresarial. Não falei hoje, eu falei em outra aula, não é? Assisti minhas aulas anteriores. Eu falei, quem definiu que a Caixa Econômica tinha que ser uma sociedade anônima? Conselho Monetário Nacional. Quem definiu que o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, é uma sociedade anônima de capital aberto? Conselho Monetário Nacional. Então é o Conselho Monetário Nacional que vai estabelecer o modelo jurídico das instituições financeiras. Tudo bem? Deixa eu aproveitar e te dar uma dica. Se perguntarem qual não é a estrutura de sociedade de uma instituição financeira, na prova, sempre considera a sociedade anônima. Até tem outras, mas a regra geral é a sociedade anônima. Por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional escolheu para todas as entidades financeiras que têm finalidade lucrativa, finalidade principal lucro, que elas adotem o modelo de sociedade anônima do direito empresarial. Então quem decide isso é o Conselho Monetário. É ele que estabelece as normas principais também para essas entidades, para que elas possam operar no sistema financeiro nacional. E dessa forma, elas seguindo as orientações do Conselho Monetário, elas vão se manter solventes e líquidas. Então é dessa forma que o Conselho Monetário estabelece, zela pela liquidez e solvência das entidades do sistema financeiro nacional. Vamos dar uma olhada também, não é, em algumas outras das competências do Conselho Monetário Nacional. Olha aí. É o Conselho Monetário Nacional que vai adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Professor, o que são meios de pagamento? Meios de pagamento são os meios que eu e você utilizamos para pagar as nossas contas. Cartão de crédito, cartão de débito, cheque, não é? DOC, TED-DOC, não é? Então esses são chamados de meios de pagamento. Nota, hoje em dia ninguém gosta mais de nota promissória, mas era muito utilizada, era um meio de pagamento muito utilizado no passado. Não é? Então quem regula, estabelece as normas para essas, não é? As normas principais para adaptar esses meios. O Conselho não fica normatizando sobre cheque, cartão de crédito, nada disso. Pensa bem, olha gente, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento e Fazenda, são 3 traseiros santos, não é? Isso é poderoso, gente poderosa. Eles vão ficar discutindo cheque, cartão de crédito, não. Eles vão o quê? Discutir normas gerais que vão adaptar esses meios de pagamento que eu falei para você às reais necessidades da economia. Não, então eles vão debater entre eles, será que precisamos de mais meios de pagamento para a economia brasileira ter mais facilidade para o cidadão comprar, negociar, vender, assim por diante? Então é isso que eles discutem. Então o Conselho Monetário Nacional vai adaptar o quê? O volume desses meios de pagamento às reais necessidades da economia. O que mais o Conselho Monetário Nacional vai fazer? Ele que vai regular o valor interno da moeda. Não é? Ele que vai regular o valor interno da moeda. Então quando a gente fala assim, não é? Política monetária, as diretrizes principais vêm do Conselho Monetário Nacional. Eu já disse em aula anterior, vou repetir futuramente, quando eu falar de Banco Central, que é o Banco Central que emite moeda no Brasil. Não é o Banco Central, não, já falei de novo. Não é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma gráfica, ela fabrica o papel moeda. Mas quem emite do ponto de vista do direito, da lei, a moeda é o Banco Central. Agora, quem ordena o Banco Central emitir moeda? Conselho Monetário Nacional. Então é o Conselho Monetário Nacional que ordena. Banco Central, emita moeda, não é? Então dessa forma o Conselho Monetário Nacional ele acaba regulando o valor interno da moeda. E é o Conselho Monetário Nacional também que vai regular o valor externo da moeda brasileira, não é? Ele vai estabelecer as diretrizes principais da chamada política cambial, para que o país possa importar e exportar. Então dá uma olhada aí novamente para fixar bem. Não são funções do Conselho Monetário, tá aí. Regular o valor interno da moeda. Para tanto, prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa e as depressões econômicas. Falei na aula passada que o Banco Central, a partir da política monetária, na sua atuação do chamado mercado aberto, ele vai expandir a base monetária ou vai contrair a base monetária. Isso você já entendeu. E o Conselho Monetário vai fazer o quê? Ele vai editar
não é, as diretrizes que o Banco Central vai usar para poder expandir e contrair essa base monetária. E é também o Conselho Monetário Nacional, acabei de falar para você, que vai regular o valor externo da moeda, não é, logicamente, para equilibrar a balança de pagamentos. O que é balança de pagamentos, Marco Antônio? Balança de pagamentos é a chamada balança de importação e exportação. Ela está relacionada à importação e exportação de mercadorias. Só que não é em mercadorias físicas, não é? Ela é balança de pagamento, é em valores, não é em valores, dólares, não é? Tá certo? Então o Conselho Monetário Nacional, ele vai dar as normas gerais que vão regular, não é? O valor da moeda brasileira externamente para poder fazer a balança de pagamentos funcionar a favor do país. Agora você lembra que eu falei, quando eu falei do mercado de câmbio, que no Brasil nós tínhamos o chamado câmbio fixo. Quem tinha determinado isso naquela época? Conselho Monetário Nacional. E que hoje nós temos no Brasil chamado câmbio flutuante. Quem determinou isso? Conselho Monetário Nacional. Está entendendo a importância do Conselho Monetário Nacional? Então toda a política, não é, de câmbio desse país passa pela mão do chamado Conselho Monetário Nacional. O que mais, Marco Antônio? O que mais ele faz, né? É o Conselho Monetário Nacional que vai orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Como assim? Não é? Olha aí, anota aí. Não é? É o Conselho Monetário Nacional que orienta a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Presta atenção que eu vou lhe explicar. Eu falei para você, nós temos banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento. Por que essa diferenciação? Porque cada entidade dessa pode operar com determinadas operações. Tem operações que são típicas de banco de investimento, mas não são típicas de banco comercial. Tem operações que são típicas de banco de desenvolvimento, mas também não são realizadas por banco comercial. Tem operações que só são realizadas por sociedade de capitalização. Quem determinou isso? Conselho Monetário Nacional. Ah, é, professor? É. E quem escolheu esses nomes? Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional que define, não é quando a gente quer saber o que é um banco múltiplo. Quem define isso? Conselho Monetário Nacional. Quem define o que é uma sociedade de capitalização? Conselho Monetário Nacional. E quem é que define o que ela pode fazer? Conselho Monetário Nacional. Ah, professor. Então tá, então as instituições financeiras que nós temos nesse país, elas são criadas todas obedecendo, né, sua estrutura é toda montada obedecendo às normas do Conselho Monetário Nacional, e a atuação delas no sistema financeiro, elas podem atuar aonde o sistema financeiro nacional diz isso mesmo, não é? Então é assim que funciona. E lógico, o Conselho Monetário Nacional é Kaizen, não é melhoria contínua, então ele está preocupado com o quê? Com o aprimoramento, com o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Nos anos anteriores, nós não tínhamos nesse país chamado banco de câmbio. Né? Uma década atrás, aliás, até um pouco menos que isso, não existia banco de câmbio no Brasil. Mas o Conselho Monetário Nacional percebeu o seguinte: o país está crescendo, está evoluindo, está expandindo, está exportando, importando, então ele precisa ter um banco de câmbio. Então foi lá o Conselho Monetário, reuniu o presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, né, reuniu seus técnicos e assessores. Olha, nós precisamos ter uma instituição financeira capaz de permitir que as empresas tenham dinheiro estrangeiro aqui no Brasil, guardado numa conta corrente. E aí discutiram, debateram, né, os técnicos deram a opinião, né, estruturaram, e aí o presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento aprovaram a criação de um modelo chamado banco de câmbio. Então o que o Conselho fez isso? Ele aperfeiçoou o sistema financeiro, criando uma nova estrutura de instituição financeira que atendesse às necessidades de desenvolvimento do país. Não, então veja a importância do Conselho Monetário Nacional. Tá certo? Então agora você entendeu, espero que com clareza, a importância do Conselho Monetário Nacional. E até porque que eu brinco tanto, falo assim no início da aula, meu respeito com quem não gostou da brincadeira, que eu falo assim, olha, é só para você memorizar que eu faço algumas brincadeiras, né? Tem gente que não gosta de brincar com Deus, né? Deus me perdoe, mas às vezes eu gosto de brincar com ele, né? Mas ó, me protege, hein, senhor, né? Depende do senhor para muita coisa nessa vida, aliás, para tudo, né? Para respirar, inclusive. Então eu falo sempre o seguinte: o Conselho Monetário Nacional é como se fosse Deus para o sistema financeiro nacional.
para o sistema financeiro nacional. Por quê? Toda a estrutura das instituições financeiras obedece a normas do Conselho Monetário Nacional. As grandes operações que essas instituições financeiras fazem dependem das normas do sistema financeiro nacional. A elaboração de boas normas pelo Conselho é o que permite, é o que auxilia essas instituições a terem o quê? Solvência e liquidez, não é? E até as grandes diretrizes que o Banco Central, que é a autarquia mais poderosa, segue, como emitir moeda, não é? Controlar, expandir, contrair a chamada base monetária do mercado monetário, depende das orientações do Conselho Monetário Nacional. Tudo bem? Tá ok? Muito obrigado pelo carinho. Vou dar uma paradinha aqui e volto falando mais tarde de Banco Central.